Quando falamos em Ryomen Sukuna versus Satoru Gojo, eu tranquilamente penso em uma das lutas mais hypadas da história dos animes. Basicamente essa luta segurou sua audiência por meses, semanas e semanas. De certa forma, por narrativa, sabíamos quem ia ganhar. Mas a todo momento ficava aquela pergunta, aquela pulguinha atrás da orelha, fazendo nós nos questionarmos. Será que vai ser isso mesmo? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal chamado A Morte de Satoru Gojo Não Faz Sentido, onde eu levanto alguns pontos da luta que eu realmente não gostei, não me agradaram. E eu li bastantes comentários naquele vídeo com calma. E por isso eu demorei para fazer esse. Mas seguinte, nesse vídeo a gente vai com calma pelos capítulos, explicando as informações interessantes e os complementos que essa luta deu para a energia amaldiçoada, além dos momentos que a lógica é alterada repentinamente no mangá. E só para deixar claro, eu não questiono a vitória do Sukuna. O Sukuna é claramente mais forte, o mangá deixou isso claro. Ele tem mais energia, ele tem mais conhecimento, ele é mais experiente que o Gojo. Mesmo com o Gojo sendo também outra aberração. Entretanto, o que eu questiono aqui é o método usado para a morte do Gojo, que é uma coisa que, sinceramente, eu vou explicar no vídeo e vocês vão entender com calma. Mas vamos lá, vamos ao capítulo 221, onde tudo começou, com a quebra do selamento de Satoru Gojo. A partir da quebra feita por Hana, o selo parecia ter sumido e nada de Satoru Gojo aparecer, o que gera até uma sensação de algo estar errado. Mas não, um terremoto passa pelo Japão nesse mesmo momento, com todos sentindo a tremedeira do solo. Assim somos acompanhados pela frase de Kenjaku. Eu coloquei o reino da prisão, sendo guardado por uma maldição que age como sensor, no lugar mais profundo possível, como a zona de subducção, na fossa do Japão a 8.000 metros de profundidade. Dobrei e redobrei os cuidados com o selo, mas mesmo assim, você, hein? Uma zona de subducção é uma zona de uma placa tectônica que se afunda para baixo de outra, causando uma falha que gera essas fossas gigantescas e profundas, desestabilidades ambientais. Em teoria, quando Gojo saiu do reino da prisão, ele estava nesse local, uma pressão imensa do próprio planeta sobre si, e todo o mar do local sobre seu corpo. Mesmo assim, em segundos, ele saiu de lá e apareceu na frente de Kenjaku, intacto. Também onde vemos o primeiro encontro de Gojo e Sukuna, desde que o xamã antigo assumiu o corpo de Megumi, e nesse mesmo momento, Sukuna estava com exatos 15 dedos. E aqui começa o primeiro questionamento de tudo. Esse Sukuna 15 dedos é sim forte, lógico. É o mesmo Sukuna que apareceu em Shibuya, que destruiu o jogo, que fez todo aquele desastre no metrô. Mas ele não é mais forte que o Sukuna que o Gojo escolheu enfrentar. O Sukuna 19 dedos que enfrentou o Gojo é sim bem mais forte que esse Sukuna. Pelo menos um quarto quase a mais de energia. Ou seja, foi uma escolha bem estranha por parte do Satoru Gojo. Eu pelo menos olhei aquilo e achei bem esquisito não acontecer a luta ali. Porque pra mim, era a melhor oportunidade de derrotar o Sukuna e até o Kenjaku, já que os alunos iriam seguir ele até lá. Enfim, o dia que o selo foi quebrado foi no dia 19 de novembro, como dito pelo próprio Kenjaku. Gojo pede que a luta fosse realizada em 24 de dezembro, um mês e 5 dias ali de diferença. A desculpa do Gojo para a data não foi com Sukuna, mas sim com Kenjaku. Só não há necessidade de haver 2 aniversários de morte, fazendo uma referência à morte de Suguru Geto na véspera de Natal de um ano antes. Apesar de ser crente pelo próprio xamã que ele venceria o Sukuna 100%, Gojo nesse momento colocou o mundo em risco por um simples capricho seu, querer enfrentar o chamado Rei das Maldições em seu 100%, o que acaba fugindo muito da lógica para uma pessoa tão racional quanto o próprio Gojo. Eu acredito que Gojo aqui foi bem emocional mesmo, confiante em si mesmo e querendo principalmente respeitar a morte de Suguru Geto, de certo modo, jogando o mundo para um segundo lugar e confiando ele aos seus alunos e não a si. Quando ele diz que vai vencer, pode ter vários significados, mas só entenderemos a real disso quando a obra acabar, já que Gojo tem um sonho. Eu já expliquei no vídeo por que Satoru Gojo é tão triste. Esse vídeo eu lembro que deu muito trabalho, foi um vídeo realmente difícil de fazer, eu li bastante o mangá, então peço que depois desse vídeo aqui você passe lá, dá uma assistida, confere, porque muita coisa que eu vou falar aqui agora, aquele vídeo explica minha visão sobre o personagem, então é mais fácil de entender depois de ver ele. Mas vamos continuar. Indo para o capítulo 222, vemos que Uraumi conseguiu os 4 dedos que faltavam para Sukuna,
O único que ela não havia conseguido recuperar era justamente o que Sukuna diz estar com Satoru Gojo, mas ele afirma que poderia suprir a falta desse dedo com seu corpo original, que a Tengen havia guardado, um Shinbutsu, ou meio que uma múmia. Sukuna questiona a ironia por trás daquela situação, onde o Tengen, que até então era bonzinho e só queria o bem do Japão, estava agora entregando a Sukuna o suprimento que lhe faltava para estar em seu 100%. Entretanto, Sukuna adicionou um talvez na situação, uma suposição que foi cortada do mangá. Uma segunda vez que isso acontece já em relação ao Tengen. Kenjaku já o chamou de amigo, já disse coisas sobre o mundo Jujutsu que não entendemos. E agora, Sukuna. Ainda antes da luta, temos um quadro um pouco mais pesado, enquanto os alunos discutiam sobre o que falar para Gojo. E esse quadro é o momento que Satoru Gojo chega ao local, descendo as escadas. Ele está sério, mais sério do que nunca, sem sorrisos, sem brincadeiras. Seu olhar chega a parecer morto, vazio, talvez como se fosse apenas mais uma batalha. Ou talvez Gojo entendesse o que viria pela frente, talvez estivesse ansioso, mas queria passar segurança para os seus alunos. E o fato é que aquele Gojo que descia as escadas não era o mesmo Gojo brincalhão de sempre. E quem muda todo aquele clima é Yuji Itadori, ao explicar que o infinito estava na frente. Na sequência, com Gojo permitindo que seus alunos tocassem suas costas. Uma atitude simples, mas uma das mais calorosas que vemos Gojo recebendo no mangá inteiro, mesmo indo em direção à própria morte. Por nem um segundo, Gojo parecia estar sozinho. No início da luta, temos o primeiro pico de energia e a primeira informação importante. Golpes grandes podem ser sentidos antes de serem disparados. Sukuna sente o vazio roxo sendo criado mesmo antes do disparo por parte de Gojo. O narrador avisa nesse momento o seguinte: o feiticeiro mais poderoso da história e o feiticeiro mais poderoso da era moderna. Aquele que será o desafiante e o desafiado será decidido nesse golpe. Um roxo com 200% de potencial, maior, mais forte, mais rápido, vindo com tudo para onde estava Sukuna, parando nos braços do Rei das Maldições. Por causa da barreira do Ijishi, o motorista do Gojo, que sim, levantou uma barreira, ele é um meio que xamã, essa barreira evitou que Sukuna percebesse o ataque vindo. Então quando a percepção de Sukuna viu o golpe, ele já estava em cima. Por isso a reação do Sukuna em relação àquilo é muito mais complexa. Ele reage só impondo energia amaldiçoada em seus braços e se protegendo com energia reversa. Assim ele se cura e de certo modo para o roxo em seus braços, mesmo sacrificando eles. Então aqui já ficou tudo mais claro. Como Gojo diz, ele é o desafiado e Sukuna é o desafiante, coisa que irrita o Rei das Maldições. A partir daqui, do capítulo 224 em diante, temos apenas Gojo e Sukuna, uma luta franca e direta entre eles. A frase de Sukuna, abre aspas, Gojo Satoru, vocês são mais um peixinho qualquer em minha tábua de cortar. Talvez um mais fresco que os outros, mas ainda é um peixe sem nome. Por isso, vou começar tirando as suas escamas. Sukuna, nesse momento, subestima Gojo, garante sua vitória, e também diz que irá tirar um Mugen de sua frente, no caso fazendo analogia com as escamas. Na pancadaria franca, Gojo sempre está na vantagem, obviamente graças à sua natureza e à natureza de suas técnicas, rápido, agressivo e com cada golpe sendo um crítico incontestável. A própria Uraumi já havia afirmado após um mês que ainda sentiu os socos de Gojo, mesmo se curando com energia reversa. Sukuna não teria qualquer chance na trocação franca de socos, até que Sukuna entende o funcionamento do Mugen e o ignorou com a extensão de domínio, assim como o Jogo fez com Gojo, também apresentando a Satoru o seu desmantelar, que muitos acreditam ter surpreendido o Xamã. Apesar que sim, nesse exato momento, eu acho que o Gojo desviou, eu acredito que ele desviou, porém, o que surpreende ele é o dano que o desmantelar causou no prédio, um dano muito maior que ele esperava ver de alguém, um dano grande, perigoso, e talvez naquele momento, Gojo começou a pensar o que aconteceria se aquele golpe houvesse pegado nele diretamente. Então o espanto dele ao ver o prédio cortado é muito claro em seu olhar, em seu rosto. E essa informação vai ser muito importante para o fim da luta. O Sakabe explica como funciona o domínio simples, evoluído para uma extensão de domínio, usado para evitar um Mugen, usado por Jogo, Hanami e agora por Sukuna. Abre aspas.
parece que aperfeiçoaram ainda mais o nosso domínio simples, ao envolvê-lo com um domínio sem utilizar uma técnica amaldiçoada. Isso torna possível anular uma técnica amaldiçoada do alvo. É algo complexo para xamãs normais, mas para Sukuna e classes especiais, é tão natural como beber água. A única restrição que a exceção coloca é de que não será possível usar técnicas inatas. Ou seja, enquanto com a extensão, Sukuna não poderá usar seus cortes. Porém, Angel afirma que se Sukuna tiver outra forma de atravessar o Mugen, o Gojo com certeza vai perder. Basicamente, o que a Anjo diz nesse momento é que a luta de Gojo e Sukuna é sustentada pela parte do Gojo justamente pelo Mugen. Se não fosse o Mugen, a chance de Gojo ganhar seria praticamente nula. Ou seja, não teria luta, o Sukuna só ia cortar ele e acabar tudo. Quando todos se questionavam o motivo de Gojo e Sukuna não expandirem domínio, todos têm várias posições sobre como funcionaria, ou o que aconteceria. Obviamente acreditando que Gojo venceria uma disputa de território claramente por causa dos 6 olhos. Mas Choso aqui revela uma informação importante. Uma informação que não dá para entender o motivo de não terem falado para Gojo antes. Abre aspas. De acordo com o que Yuji e Inumaki disseram, a expansão de domínio de Sukuna não possui uma barreira fechada. E a bizarrice de expandir domínio sem barreira é tão grande que Yotokotsu, Hajime Kashimo e até o Hakari param e acham impossível fazer aquilo. Dizem que é uma coisa que não tem lógica. Não era para ser uma coisa que acontecesse naturalmente, já que a essência do domínio é justamente a barreira. Kusakabe, para explicar para os alunos, pede que Miwa jogasse para ele uma água que estava em uma garrafa. Mas depois que ela joga a garrafa, ele a devolve e diz que não pediu a garrafa, apenas a água. É como gerar um software sem hardware, ligar um PC sem ter o computador. Há várias analogias para isso dentro do mangá. A água ser contida sem um recipiente, desenhar no céu sem uma tela, uma flor nascer sem sementes, raízes, caules ou folhas. Meimei supõe que, por não ter uma barreira, a batalha passaria a ser entre o refino da energia e o domínio em si. Não assim como o jogo fez com Gojo, mas sim um domínio pelos limites da barreira. Talvez uma batalha de acertos garantidos, onde o maior domínio destruiria inevitavelmente o menor. E todos também se lembram que as técnicas de expansão de domínio consomem uma energia gigantesca. E mesmo que a energia do Gojo não tenha fim, ou pelo menos ele produza mais do que gasta, Hajime faz a pontuação para que Sukuna também tenha essa alta eficiência no uso das técnicas. Até parecido com o Gojo com 6 olhos. E se Gojo não tivesse 6 olhos, com certeza Sukuna superaria nesse quesito, na eficiência do uso de energia. E nesse momento temos a primeira bomba, onde Okotsu afirma que Sukuna tem mais energia que ele, até mesmo o dobro. Ou seja, aquele Sukuna lá que a gente vê lá em Shibuya, matando, expandindo domínio, fazendo várias coisas, já tinha mais energia amaldiçoada que o próprio Gojo. Ou melhor, que o próprio Okotsu, que já tinha mais energia que o Gojo. Então talvez o Okotsu lá em Shibuya, se tivesse que lidar com Sukuna em si, ele teria sim problemas. Mas enfim, chegamos finalmente à expansão de domínios dos dois. A primeira, onde elas parecem niveladas e os acertos garantidos se anulam. Para um dos dois vencer o domínio, um deles deve colapsar, e o alcance do domínio de Sukuna passa pela barreira do Gojo, causando danos pelo lado de fora, e assim destruindo Muriokusho pela primeira vez. Aqui, o vencedor seria claramente Ryomen Sukuna, já que Gojo tem sua garganta cortada, um corte que atravessa seu pescoço. Seu corpo chega a cair para frente. Até então, a informação que tínhamos era que a energia amaldiçoada nascia do abdômen, e a energia amaldiçoada reversa vinha do cérebro. Por isso, o corpo de Gojo ter sido cortado no pescoço faria sentido, cortando o fluxo da energia e, naturalmente, tornando impossível o retorno do Xamã por cura. Porém, a técnica amaldiçoada reversa funciona como se Gojo tivesse acumulado ela em sua cabeça antes do corte, liberando para seu pescoço logo em seguida. Os alunos imaginam que Gojo poderia apenas sair do domínio por ele ser aberto, mas Kusakabe contrapõe isso. Abre aspas. Não, o teletransporte limitado se baseia na compreensão do espaço e das coordenadas. Além disso, depois de ter expandido seu domínio, o Gojo não pode usar suas técnicas por um tempo. Então, Gojo concentra energia reversa em seu corpo e passa a conseguir reagir aos golpes de Sukuna, entendendo com seus 6 olhos que os cortes do domínio não partem do Sukuna, e sim do santuário central dentro do santuário malevolente.
Gojo então, para anular o domínio Sukuna, usa um domínio simples, e também mostrando que apesar de não saber ensinar, Gojo sabe usar qualquer técnica do mundo Jujutsu, onde Kusakabe descreve ele como um gênio capaz de tudo desde o começo. Gojo abusa dos domínios simples e para de usar sua técnica reversa, se deixando ser ferido, onde todos até mesmo acham que sua energia havia acabado. Então a realidade é mostrada. Gojo para usar a técnica para recuperar sua técnica amaldiçoada e a liberação de energia, podendo novamente passar a usar o vermelho livremente, sem precisar ficar consumindo o dobro de energia apenas para a defesa, mas a usando também para o ataque. Com isso, ele joga Sukuna com força contra o próprio santuário e fere o Rei das Maldições dentro do próprio território, algo simplesmente sinistro. Gojo fez o impossível, curou a exaustão de uma técnica amaldiçoada. Okotsu achava impossível, Kusakabe nunca viu ninguém fazer isso. Para Gojo parecia que era simples, parecia algo natural, algo que não era para ser feito foi feito por ele. Na analogia, era como se um motor superaquecido começasse a ter mau funcionamento, mas para ele ser consertado, ele teria que esfriar sozinho, com descanso, sendo impossível forçar esse esfriamento. Mas com Gojo naquele momento, ele havia forçado o retorno de sua técnica com um reparo fora da realidade. No segundo round do domínio, Gojo inverte a resistência interna e externa da barreira, protegendo a parte externa que era atacada pelo santuário. Algo novamente bizarro. Em meio ao próprio combate, ele fez alterações drásticas na natureza de seu próprio domínio. A grande maioria dos xamãs, ou melhor, ninguém além de Gojo, conseguiria fazer isso. E para surpreender tudo de uma vez, Sukuna consegue usar sua extensão de domínio dentro do território, já que sua técnica partia do santuário central e não de si mesmo, então ele podia atacar Gojo enquanto seus cortes eram usados. Sukuna, em sua genialidade, fez uma jogada de mestre. Com a pouca informação que Kenjaku deu a ele, ele encosta nas costas de Satoru e desativa o seu acerto garantido, em troca de uma multiplicação de força no poder dos ataques externos do santuário. E assim, novamente, o santuário malevolente destrói a barreira do Muryokusho. Então é nos mostrado que um domínio se trata apenas de uma série de pactos restritivos, criados através do sacrifício de outras coisas. Provavelmente, o santuário malevolente fechado tem alguma restrição que o santuário aberto não possui, além da barreira, é claro. Porque só dar a oportunidade de fuga em troca de um domínio gigantesco parece apenas um custo barato para uma vantagem tão grandiosa. Pelo menos na minha visão. Se o pacto feito para o domínio ser aberto for o descrito pelo narrador lá em Shibuya, existem claros problemas de equivalência nessa troca, já que seria trocar algo não tão bom por algo realmente muito bom. E aqui temos a emoção da Pétala Decadente, uma técnica anti-domínio, uma técnica secreta das Três Famílias, usada por Gojo para repelir qualquer ataque com energia amaldiçoada direcionada para si, fazendo todos os cortes serem apenas superficiais. Kusakabe descreve a emoção da Pétala Decadente da seguinte forma, abre aspas, ela não é eficaz em técnicas amaldiçoadas complexas, como vazio imensurável, mas se for contra uma técnica simples, como os cortes Sukuna, pode vir a calhar. E isso é uma informação muito importante, então guarda lá com você que vai ser muito importante mesmo. No domínio seguinte, Gojo conseguiu mudar a especificação de sua barreira, expandindo ela de forma gigante e depois a comprimindo em uma barreira minúscula, fortificando de forma ridícula a barreira. Sukuna, em contramedida, também diminui o raio do santuário malevolente e aumenta a força, até que as duas barreiras colapsam ao mesmo tempo, e Sukuna, dessa vez, aparece ferido. E aqui começamos a entender que Sukuna é tão genial quanto Gojo, ao ponto de conseguir copiar técnicas que não são genéticas, apenas as observando, assim como aprender a manipular a alma com Kenjaku, a expandir seu domínio sem barreiras. E agora, havia aprendido a curar a exaustão de uma técnica com Satoru Gojo. Enfim, aqui é a primeira vez que vemos Gojo chegando ao limite, seu nariz sangra. Na quarta expansão, Gojo parte para cima de Sukuna e há uma troca franca de golpes entre eles, com Gojo batendo o máximo possível no Rei das Maldições. Os domínios caem ao mesmo tempo e Sukuna novamente se mostra gravemente ferido. E na quinta expansão, Gojo finalmente vence Sukuna. Seu Muryokusho pega no Rei das Maldições, e a primeira atitude de Gojo é atravessar sua mão no peito de Sukuna, atacando seu coração. Mas Gojo não batia para matar,
Ainda não terminei. Não vou parar só no coração. Vou destruir seu pulmão e fígado também. Preciso deixá-lo mais perto da morte do que Yuji no reformatório. Mas aconteceu o que ninguém esperava. O Mahoraga é invocado por Sukuna, dentro do Muryokusho. O que todos esperam é que houvesse um delay para se adaptar ao território, mas não. Mahoraga já estava adaptado. Durante os 5 domínios, Sukuna transferiu os danos do acerto garantido de Gojo diretamente para a alma de Megumi. Essa alma que estava com Mahoraga ativo, afundado na escuridão. Sukuna descreve que saiu por cima, já que agora teria como neutralizar o vazio limitado, e isso não iria mais ser um problema na sua luta. Além de tudo, Gojo não poderia mais expandir seu domínio. As técnicas amaldiçoadas são gravadas no seu cérebro. Geralmente ficam no córtex pré-frontal direito. Você estava destruindo parte do seu cérebro quando tem a técnica inata esgotada, e a regenerando com uma técnica amaldiçoada reversa, como se fosse uma peça nova. E com isso, resetava as técnicas amaldiçoadas que já havia exaurido. Recuperar carne e ossos é bem diferente disso, não é? Você está chegando ao seu limite. Mesmo que consiga expandir o seu domínio, você vai morrer, já que não teria precisão suficiente para resistir a mim. Agora, eu vou expandir o meu domínio fechando a barreira. Você não poderá fugir. Tudo que eu preciso fazer agora é te cortar e me adaptar ao seu limitado. Adeus, o mais forte. Você é só um cara qualquer que nasceu uma era onde eu não existia. Porém, Gojo é Gojo. Gojo fez de certa forma o impossível. Também atingiu o cérebro de Sukuna, que ficou por cerca de 10 segundos exposto ao Muryokusho. Ou seja, o domínio de Sukuna explodiu quando ele foi expandir. Sukuna também não poderia mais expandir domínio. Gojo agora teria que resolver na mão, junto a Sukuna, e como ele mesmo disse, agora ele ia se exibir um pouquinho. O córtex pré-frontal de Sukuna também foi ferido como o de Gojo. Ou seja, a partir daqui, os domínios não serão mais usados. E pessoalmente falando, a partir daqui as informações não são tão mais relevantes. As que eu vou citar são um pouquinho importantes, mas dá pra resumir tudo em uma pura pancadaria desnivelada entre Gojo contra Sukuna, com a invocação do Agi do Mahoraga também para apanhar pro Gojo. Mas vamos para o que importa. Informações importantes para você guardar em sua mente. No capítulo 231, Kusakabe explica que o azul nos socos do Gojo é como se fosse um golpe duplo, um crítico, um soco reforçado que soca novamente, atrai e contra-ataca ao mesmo tempo. É uma pancada considerável. Hoje mesmo Hakari e Yuta, que são ridiculamente fortes, praticamente classes especiais, ainda vomitam ao receber um soco desse. Quando Gojo toca a amplificação de domínio Sukuna, a roda do Mahoraga fica preta, ou seja, a adaptação é interrompida, e por isso Gojo recorre a técnicas mais simples durante a pancadaria para evitar a adaptação, e muita gente não entendia porque a roda do Mahoraga ficava preta em alguns quadros. A amplificação de domínio pode neutralizar o ilimitado, o neutro no caso, ou com baixa liberação de energia. Porém, quando se trata de azul e vermelho, ele apenas diminui os danos. As condições de luta de Gojo e Sukuna foram descritas da seguinte forma por Mei-Mei, abre aspas. Entendam uma coisa, as condições da vitória do Gojo e do Sukuna são diferentes. O Gojo só precisa derrotar o Sukuna, e podemos nos unir para dar um jeito no Kenjaku. Mas para o Sukuna, só vencer o Gojo não basta, ele terá que nos enfrentar logo em seguida. No capítulo 234, Sukuna diz o seguinte: está tudo bem por enquanto, não posso dar brechas para ele usar o roxo. Aquele roxo usado no começo da luta deveria ter algum pacto de ligação para ter um aumento acima de 120%. A olho nu, ele deveria estar a uns 4 km de distância, por isso só perdi meus braços fortalecidos com energia amaldiçoada. Mas agora que não estou em minha força máxima, se ele soltar outro roxo dessa distância, mesmo que sua liberação de 100%, seria mortal para mim. Nesse momento, o mangá deixa algo bem claro. Sukuna não poderia levar outro roxo na cara. Sukuna não poderia levar outro roxo. Um roxo seria letal, mesmo que em 100%. Não precisava ser um roxo 200%, 120%. Um roxo normal seria letal para o Rei das Maldições. O mangá deixa isso muito claro. Sukuna fala isso. Tá lá, tá escrito. No mangá original, no mangá da Manga Plus, no mangá em qualquer lugar se for achar, tá escrito isso. Sukuna que assumiu que não poderia levar outro roxo. Isso aqui é um problema muito grande, essa frase.
é muito grande mesmo, pelo modo que foi construída a morte. Bom, no quadro seguinte, Mahoraga cria um modelo de adaptação para o Mugen se utilizando de um desmantelar/clivar de Sukuna, e ele arranca o braço do Gojo instantaneamente. Então temos o ponto onde tudo acaba, onde realmente entra as críticas pesadas agora. No capítulo 236, nos deparamos com Gojo preparando um vazio roxo e restrito, um ataque perigoso até mesmo para si, e também seria um ataque que inevitavelmente acabaria matando tanto Megumi como Sukuna, tanto que o próprio narrador diz que pela primeira vez em 1000 anos, o Rei das Maldições Ryomen Sukuna sentiu nervosismo. E temos uma informação muito importante quando o Gojo vai invocar o vermelho, dado pelo próprio narrador, abre aspas. Antes da técnica amaldiçoada ser ativa, o marco inicial da energia amaldiçoada é quando ela preenche o feiticeiro. Antes da ativação de uma expansão de domínio, um acerto garantido de outras técnicas poderosas, sempre haverá um marco inicial. Mesmo o Satoru Gojo com sua imensa eficiência no uso da energia amaldiçoada, ele não é uma exceção. Isso fica ainda mais aparente na técnica do vazio roxo. Baseando-se na entonação e escala da energia amaldiçoada, Sukuna pensou que o marco inicial se tratava da reversão da técnica amaldiçoada vermelho, e essa concepção não estava errada. Bom, basicamente, quando uma técnica poderosa vai ser usada, há uma elevação na energia, uma elevação única para cada técnica, e lendo essa elevação, entendendo a entonação, a quantidade, as pessoas podem deduzir qual será o golpe. Então Sukuna deduziu que seria um vermelho do Gojo naquele momento. E se Sukuna consegue fazer essa leitura, Gojo com seus 6 olhos claramente consegue fazer também. Ele consegue perceber a elevação da energia antes do golpe. Por isso, muitas vezes, vemos reações rápidas dos feiticeiros antes mesmo do golpe. E por isso, eu acredito que Gojo desviou daquele primeiro desmantelar do Sukuna que pegou no prédio, mesmo com Ryomen Sukuna carregando ele com muito mais força que o normal. Então temos o roxo restrito iluminando Shinjuku, e Sukuna está vivo. Gojo observa que os danos que ambos receberam foram diferentes. Sukuna claramente estava mais ferido e muito mais sem chance de vitória que Gojo. É inevitável olhar para o estado de Sukuna e dizer que ele está bem. Ele está horroroso, sem perna, sem braço, todo acabado. E o capítulo termina com uma frase de Kusakabe sobre a luta. Abre aspas. Um Gojo que recuperou a liberação de sua técnica amaldiçoada reversa, os Black Flashes, contra um Sukuna destruído, com cura reduzida sem Mahoraga e incapaz de causar qualquer dano sem poder usar amplificação. Sim, Gojo venceu. E essa situação por muito tempo foi bem clara. As condições que Sukuna colocou para sua derrota foram atingidas. Naquele momento foi o que eu expliquei. A condição de derrota do Sukuna era um vazio roxo, que Gojo deu bem na cara do Sukuna, atingindo até si mesmo, onde ele próprio foi ferido por sua técnica amaldiçoada, o que já é bizarro. Imagina quem recebeu que não tem a própria energia do Gojo. Então avançamos um capítulo. Independente do que aconteceu entre Gojo, Geto, Nanami e Haibara, o que importa é o final. Com Gojo partido ao meio, morto, e Sukuna sorrindo, o reconhecendo e dizendo que jamais esqueceria o Gojo, nomeando o seu peixe. A adaptação do Mahoraga acontece de forma gradual após ser atingido, e conforme o tempo passa, ele vai concluindo a adaptação. Quanto mais ataques receber nesse tempo, mais rápido irá se adaptar. Porém, uma vez adaptado, ele não para sua análise e continua a se adaptar de outras formas à sua técnica. O que eu queria do Mahoraga era um modelo para quebrar sua intangibilidade. Na primeira adaptação do Mahoraga, sua intangibilidade, ele estava alterando a energia amaldiçoada dele próprio para passá-la. Infelizmente, não é algo que eu possa fazer, então eu esperei por uma adaptação que eu pudesse utilizar, e isso aconteceu com a segunda adaptação. Não era um lançamento de um corte como os que eu faço, era uma extensão do alvo da técnica, um alvo que além de Satoru Gojo, ele se estendia para o próprio espaço e a própria existência do mundo. Para então cortá-lo, sua intangibilidade foi inútil. Se a sua existência nesse local, nesse mundo, estivesse aí, você com certeza seria fatiado. Era uma técnica extremamente difícil de realizar, mas o modelo do Mahoraga me foi útil. Basicamente, entendo Mugen como um espaço infinito para se entrar, mas não para sair. Ou seja, no mundo,
O Mugen é um espaço finito em suas bordas, mas infinito até o Satoru Gojo, que é o epicentro daquele mundo. O corte Sukuna é um corte que atravessa esse infinito, cortando o espaço finito entre ele. Ou seja, ele corta tudo que está no local onde está Gojo e o infinito. Isso seria criar uma extensão do alvo. Para resumir, imagina que o nosso mundo existe o Gojo, um infinito em volta dele, que quando você empurra a mão, o infinito vai avançando, mas você nunca vai encostar nele. Entretanto, esse infinito tem como você tirar a mão de dentro. Ela sai. Então aqui existe um infinito, existe uma saída. E Sukuna faz o quê? Corta de saída A para saída B, cortando o infinito e o Gojo junto lá dentro. É um corte complexo, uma lógica difícil de chegar, que o Mahoraga demorou ainda para deduzir e levar para Sukuna. Mas tem sentido, tem lógica, e a aplicação foi feita. E essa situação não é ruim. Não pela derrota do Gojo em si para o Sukuna, mas sim pelo modo que foi essa derrota. Um corte aleatório, jogado fora de tela, sem concentração de energia, com baixa energia, sem os 6 olhos perceber, sem haver a chance de usar a emoção da pétala decadente. Mesmo sendo uma técnica de domínio, seria um recurso, a própria extensão de domínio para aliviar os danos. Gojo nem mesmo pareceu ter reação, o que dá a sensação de morte por pura arrogância, como se ele confiasse demais no Mugen. Talvez, se momentos antes do Roxo Restrito, quando Gojo ainda recintava os encantamentos, Sukuna usasse esse corte, ficaria bem mais convincente antes do Roxo, antes dele se ferir, antes de Gojo destruir tudo. Ficaria bem mais convincente, bem mais claro, uma vitória bem mais limpa naquele momento, sem deixar obviamente a condição de derrota de Sukuna ser atingida. Talvez a autora queria dar a sensação de que Gojo caiu atirando, e no fim criou uma morte estranha, uma sensação esquisita. Eu acredito que ninguém esperava aquela cena, aquele capítulo ser daquele modo. O incompreensível foi a necessidade de explodir o Roxo como uma bomba para manter Sukuna vivo, e realizar um corte que nem mesmo vimos para matar o maior adversário que o Rei das Maldições já enfrentou. Mas vamos deixar claro novamente, eu não critico a vitória de Ryomen Sukuna, mas a falta da escrita para uma vitória mais congruente para o que temos na obra.